Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Este vídeo, com certeza, para mim é um dos mais importantes que eu já produzi até o momento. É uma das dicas mais interessantes e legais que eu vou poder contribuir com vocês e é uma das dicas que eu mais pratico na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na maioria dos campos da minha vida eu pratico e coloco em prática essa dica que eu vou dar hoje. Então, fica comigo até o final. Eu tenho certeza que também esta dica de hoje irá mudar a sua vida, tá? E a dica de hoje está relacionada a alguns nomes de algumas pessoas, algumas figuras que é muito comum para vocês, com certeza a grande maioria delas vocês já ouviram falar, conhecem muito bem, porém o desafio aqui para vocês é que vocês tentem encontrar correlação entre essas personalidades, entre essas pessoas, que elas podem ter em comum, né? Então, o que é que Jesus Cristo, Vito Andolini Corleone, Abraham Lincoln, Ayrton Senna, Jorge Paulo Lemann, João Carlos Martins e Malcolm X. O que é que um cara santo, filho de Deus, um criminoso, um presidente, um piloto atleta, um empresário, um maestro regente e um ativista pode ter em comum? O que será que esses caras têm em comum e que me chamaram a atenção e que eles utilizaram na vida deles, que fizeram com que eles se tornaram o que foram, né? Se tornaram as referências que foram e que ainda é até hoje, né? E que eu também uso para minha vida e que eu decodifiquei, estudei esses caras e percebi que todos eles têm uma coisa em comum, pelo menos uma coisa em comum, né? De um criminoso a um cara santo, eles têm uma coisa em comum, que todos eles fizeram, utilizaram, cultivaram, né? E por isso é um dos motivos que os tornaram ser o que foram, né? Fizeram deles a personalidades que eles foram e que ainda até hoje é também a grande maioria deles, tá? E que eu utilizo também na minha vida, principalmente na minha mente, no meu dia a dia, tá? Então, o que esses caras têm em comum e que eles entenderam e cultivaram, tá? E que você tem que colocar na sua vida, que você tem que implementar, que você tem que cultivar, tá? Uma planta, ninguém consegue fazer com que uma planta cresça, a não ser que você regue, que você cuide, que você alimente, tá? Então esses caras entenderam isso e fizeram isso, tá? Do que eu tô falando, das coisas ou o que esses caras têm em comum, tá? Nada mais é do que conselheiros. Todos esses caras aqui identificaram, cultivaram conselheiros, ou seja, pessoas que pudessem aconselharem em momentos difíceis, em momentos bons, em momentos ruins, em desafios, em momentos de vitórias, em momentos de derrotas. Então todos eles, sem exceção, tiveram conselheiros. E eu trouxe principalmente esse cara aqui, porque esse cara aqui me ensinou uma coisa que hoje eu preservo e cultivo bastante, que é a diversidade, tá? A diversidade, a importância do diferente, da diversificação, tá? Não adianta você ter conselheiros. E esse cara aqui também cultivou o que esse cara me ensinou aqui, tá? Então esse cara ele teve 12 apóstolos, nenhum igual ao outro, nenhum tinha personalidade igual de outro. Todos eram importantes e todos eles eram bom e superior
ao próprio Jesus Cristo em alguma habilidade, em alguma coisa, tá? E lendo esse cara aqui, Malcolm X, eu aprendi o valor da diversidade, a importância, a riqueza da palavra diferente e diversidade, tá? Esse cara aqui, ele é filho de uma empregada negra, tá? Ele é o filho caçula de vários irmãos que essa empregada teve, só que a grande diferença dele para com os irmãos dele é que a mãe dele trabalhava numa casa de família, de ricos, né? E o chefe da família, o dono da casa, a estrupou, né? Estrupou a mãe dele, e desse estrupo esse cara nasceu. Então, por muito tempo ele foi ativista dos direitos dos negros, só que é o cara que acreditava que os direitos deveriam ser conquistados a marras, na bala, na metralhadora, através da violência, tá? Mas no final da vida dele, no final do livro dele, ele fala que ele percebeu uma diferença entre eles e os irmãos deles, e aí quando ele para analisar a vida dele, ele vai ver que ele é o que era. A diferença que ele teve foi justamente porque o branco, o cara que estuprou a mãe dele, sem querer, sem ter noção e ciência, ele doou aquilo que era mais importante para a raça dele, ou seja, doou o DNA dele, e da junção do DNA da mãe dele, que era negra, escrava, e o DNA do branco, que era o cara da raça branca, que era o dono da casa. Então, essa diferença, essa união de diferenças, de diversidade, gerou um fruto que era ele, que se tornou uma grande referência, um cara crítico, um cara ativista, tá? Que foi referência para os negros. Então, com esse cara eu aprendi que a diversidade tem um poder muito grande. Jesus Cristo usou também o poder da diversidade, o poder das diferentes formas de contribuição que cada pessoa pode ter, tá? Então, todos eles fizeram uso de conselheiros, tá? Mas cuidado, faça uso de conselheiros diferentes, explore a diversidade, mas cuidado para não se aconselhar, não se aliar, não cultivar esses caras aqui, ó, fofoqueiros, tá? Então fuja desses caras aqui, tá? Procure conselheiros e fuja dos fofoqueiros, tá bom, pessoal? Então essa era a minha contribuição para hoje. Espero que esse vídeo, essa dica possa te ajudar, tá? Eu tenho vários conselheiros em carne, pessoalmente, mas eu tenho alguns conselheiros na mente que eu carrego, e sempre quando eu tenho algum problema, alguma dúvida, alguma dificuldade, eu paro e penso, o que o Albert Einstein faria no meu lugar, certo? O que o Steve Jobs faria no meu lugar? O que o Bob Marley faria no meu lugar? Então, eu tenho meus conselheiros carnais e também tenho meus conselheiros espirituais, mentais, de pessoas que eu gosto e acredito e admiro, e faço uso dos conselhos deles também, através da mentalidade, da criatividade, da alucinação, que assim seja, tá bom? Espero que te ajude, até a próxima e tamo junto.